Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, trazer o teu ide por onde me mandar. Eis-me aqui, envia-me, Senhor, como um instrumento para o teu louvor, levando a palavra por todo lugar, fazer o teu ide por onde me mandar. Despertai, despertai, ó igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Libertai os cativos pela opressão, libertai os perdidos sem paz, sem direção. Um homem sertanejo preso em traição, sem a esperança da salvação. Na palavra está escrito que Cristo me libertou. O que Ele fez em minha vida foi por amor, por isso vou testemunhar e para todos vou falar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, de leste a oeste, com todo fervor, por todo o Piauí, vamos anunciar que só Jesus Cristo tem poder para salvar. Despertai, despertai, a igreja do Senhor, levando a mensagem da graça com amor, de norte a sul, por onde quer que eu vá, vou falar que só Jesus tem poder para libertar. Boa noite, igreja. Mais uma vez estamos aqui reunidos para cultuar o nosso Deus, levar a adoração a Ele, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Então, nesse momento, mesmo cada um nas suas casas, que nós estejamos com o mesmo sentimento, unidos no mesmo Espírito, e que nós possamos cantar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. Então, você pode, mesmo de casa, acompanhar as músicas e cantar juntamente conosco. A letra vai aparecer aqui em cima. Então, vamos cantar.
19, os versículos 1, 2 e 14, que diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Amém. Vamos continuar cantando, louvando ao nosso Deus, agora com a música Os que Confiam no Senhor. Cantemos. Senhor.
ouvir a tua voz e saber que, apesar de toda a dor, de todas as dificuldades, nós temos um Deus fiel, um Pai em que a gente pode descansar e confiar. Muito obrigada pela tua palavra, Senhor, porque ela nos fortalece, ela nos guia, principalmente nos dias maus, Pai. E nesse momento, Pai, que tua palavra vai ser ministrada, Deus, que o teu Espírito age em nossos corações, que a tua palavra venha fortificar o nosso ser, Pai, alimentar o nosso espírito e nos fazer continuar. Usa teu servo, né, de acordo com a tua vontade, Deus, que o Senhor fale através dele, Pai, e que nossas vidas sejam ainda mais impactadas pelo poder da tua palavra, Deus. Essa é a nossa oração, essa é a nossa petição, no nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vocês, conosco, toda a igreja do Senhor Jesus, reunida nas casas nessa noite. Nós louvamos a Deus porque nós temos visto que os irmãos, apesar de tudo, não têm esfriado e têm permanecido fiéis à palavra, têm permanecido firmes em nossas celebrações, aprendendo conosco acerca da palavra de Deus, acerca do Evangelho de Jesus Cristo, e nós louvamos a Deus por isso. Hoje, domingo 12 de julho de 2020, nós ainda estamos nesse período aí de pandemia, de orientação quanto ao isolamento social, mas aproveitamos essa ocasião para intensificar a nossa leitura da Escritura, a nossa vida devocional, e temos mantido firme o projeto de ler a Bíblia toda em um ano e de meditar todos os dias em alguma passagem lida. Hoje pela manhã você pôde acompanhar uma meditação inspirada já nos primeiros capítulos do profeta Isaías, né? E ontem nós encerramos o livro de Jó, né? Uma parábola fantástica, né? Há quem diga que é uma parábola, há quem defenda que é uma história real. Independente disso, é um livro que fala da realidade do sofrimento humano. E o último capítulo do livro de Jó é muito curioso, tá? Algumas pessoas acham, inclusive, que o último capítulo de Jó estraga o restante do livro. A gente vem aqui numa construção de um conceito, a gente já internalizou, inclusive, que o sofrimento é inerente ao ser humano, e isso nada tem a ver com alguma culpabilidade. E aí vem o último capítulo e parece que ele desfaz, né? Será que é isso mesmo? Será que é isso que acontece? Nós vemos que de fato não, mas eu quero convidá-los a meditar então em um trecho do capítulo 42 do livro de Jó. E a partir do verso 7 diz assim: depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus dois amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, peguem 7 novilhos e 7 carneiros, levem os animais a meu servo Jó e ofereçam holocaustos em favor de si mesmos. Meu servo orará por vocês e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem por sua insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamá fizeram o que o Senhor havia ordenado, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero de novo,
Na verdade, o Senhor lhe deu o dobro do que tinha antes. Todos os seus irmãos, suas irmãs e seus amigos de outros tempos vieram e festejaram com ele à mesa de sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as provações que o Senhor tinha enviado contra ele. E cada um lhe trouxe um presente de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou Jó na segunda parte de sua vida, ainda mais que na primeira. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Deus também deu a Jó 7 filhos e 3 filhas. Jó chamou a primeira filha de Gemima, a segunda de Késia e a terceira de Queren-Hapuc. Em toda a terra não havia mulheres tão lindas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com os irmãos delas. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu 4 gerações de filhos e netos. Então morreu depois de uma vida longa e plena. Pai Celestial, obrigado por tua palavra, obrigado por tua revelação. Fala conosco nesta noite, nos ensina através da vida de Jó. Que o teu nome seja glorificado e que o teu servo fale daquilo que o Espírito nos ensina. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos. Amém. Então, meus irmãos, nós chegamos aqui ao final dessa história com um desdobramento aqui que nos surpreende, né? É o que nós poderíamos chamar no linguajar do cinema de plot twist, quando há uma reviravolta e o final é diferente daquilo que você esperava. Então, o que a gente viu até aqui? Nós vemos um Jó em sofrimento e que começa a questionar os motivos de Deus. Ele recebe a visita de amigos que o tentam convencer de que o seu sofrimento é resultante de algum pecado que ele cometera, né? E fica esse embate por boa parte do livro, argumentos dos amigos, argumento de Jó. Jó por várias vezes questiona o porquê do seu sofrimento, visto que ele era um homem considerado reto, um homem considerado íntegro. Então há essa discussão em torno da ideia de que alguém que sofre cometeu algum pecado e o oposto seria também verdadeiro. Aquela pessoa que é justa, que é íntegra, ela necessariamente não sofre, ela não passa por nenhuma ocasião de sofrimento. E aí nós percebemos que por várias vezes as palavras dos amigos de Jó, elas continham verdade. Eles falavam coisas certas a respeito de Deus. Então, por que nós chegamos a esse ponto em que Deus vira para Elifaz e fala com Elifaz e os seus amigos, apontando que eles não falaram o que era certo a respeito de Deus? A gente fica, então assim, mas até agora a gente só viu os amigos de Jó falando verdades, supostamente verdades. E aí, meus irmãos, a gente chega a um ponto que é bem interessante, que é a ironia desse livro, né? E aí, mais uma vez, a gente encontra essa característica, é uma espécie de sarcasmo que a Escritura faz com os nossos posicionamentos. Os amigos de Jó, eles, na verdade, representam uma religião meio fadada ao fracasso, morta. Eles falam sobre Deus e até falam coisas verdadeiras sobre Deus, mas não conhecem a Deus de verdade. Jó, por outro lado, até questionava e questionou por várias vezes a justiça de Deus. No entanto, a sua busca por Deus era sincera. A sua busca por falar com Deus, por obter uma resposta diretamente do Senhor, era íntegra, era uma busca legítima. E aí nós encontramos a grande distinção entre Jó e os seus amigos. E essa é, sem dúvida, a grande ironia dessa porção do livro de Jó. Mas nós vamos aprender aqui algumas coisas bem interessantes com a ideia de justiça que Jó acaba por experimentar
depois desse momento. Tá? E nós vamos ver alguns pontos aqui. A primeira coisa é que Jó, ele é vindicado, né, ou através de várias situações nesse final do livro. O Jó recebe a justiça devida, né, digamos assim, nesse livro em vários aspectos. Nós vamos olhar então aqui para esses aspectos. O primeiro é na afirmação do erro dos seus amigos. Sim, na afirmação do erro dos seus amigos. Deus vira para os amigos de Jó, ele faz, né? Estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. E aí você pode até se perguntar, mas pastor, eles não falaram verdades, eles não usaram palavras de sabedoria com fundamentação até na escritura. É verdade, meu irmão, mas olha aqui, existe um detalhe bem interessante. Não basta falar sobre Deus, não basta falar a partir de um conhecimento sobre quem Deus é, se isto não tiver acompanhado de uma sinceridade do coração em buscar a face de Deus. E isso foi o que aconteceu com os amigos de Jó. Eles falavam sobre Deus, falavam até algumas verdades sobre Deus, mas baseado num legalismo, numa religiosidade morta. Eles não buscavam o Senhor com sinceridade, com desejo de conhecer a Deus. Pelo contrário, eles falavam a partir das suas concepções pessoais de quem Deus era e daquilo que a cultura religiosa ao seu redor lhes ensinava. Nesse sentido, meus irmãos, aqui acontece algo que é extremamente arriscado. Extremamente arriscado. Tá? Nós não podemos confiar nas palavras de alguém que fala em Deus simplesmente porque essa pessoa falou em Deus. Pastor, isso é uma coisa séria? Isso é uma coisa séria. Isso é uma coisa séria. Porque existem muitas pessoas por aí em nossos dias falando em nome de Deus, mas elas na verdade não são de Deus. Ao longo da história, muitas pessoas falaram em nome de Deus, usaram a palavra de Deus para defender atrocidades, para defender morticínios, para sustentar opressão, para sustentar a guerra, o racismo. Isso é usar a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus seja a verdade, ela continua sendo a verdade, mas quando o homem usa a palavra de Deus para defender a sua vontade, para defender os seus pensamentos, as suas ideias, as suas ideologias, então o homem faz um papel de diabo. Porque quem faz isso na Escritura é o diabo. Foi o que ele fez com Eva? Ou o diabo disse alguma mentira para Eva? Ele é o enganador. Ele é um mentiroso, mas não porque as palavras que ele fala sejam necessariamente mentira, mas é porque ele faz um uso deturpado da verdade. E é por isso que ele engana. Ele não engana porque ele chega simplesmente contando uma mentira. Ele engana porque ele chega falando palavras verdadeiras. Para Eva, ele chega e diz assim, olha, não é verdade que o Senhor ordenou que você não comesse do fruto? Olha, mas a verdade é que se vocês comerem do fruto, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. Vejam se não foi exatamente essa mesma coisa que Satanás tentou fazer com Jesus na tentação no deserto. Ou o diabo chegou falando alguma outra palavra que não fosse escritura. Olha, ele enche a boca para dizer, está escrito. Está escrito. Olha, pois está escrito. Se você se atirar daqui, até os anjos do céu virão e lhe ampararão. Satanás usou a Bíblia, Satanás usou a palavra de Deus, Satanás usou a verdade para tentar a Jesus Cristo.
Então, meus irmãos, vejam só, não é porque alguém usa o nome Deus, que o que essa pessoa está dizendo é necessariamente uma verdade. Foi isso que aconteceu com os amigos de Jó. E é por isso que a vingança aqui, né, na vida de Jó, ela se dá também através da afirmação do erro dos amigos de Jó. Ainda dentro desse tema, meus irmãos, precisamos tomar cuidado com as coisas que nós ouvimos. A palavra Deus é a palavra, depois do pronome eu, é a palavra mais recorrente na música popular brasileira. Isso quer dizer que todas as vezes que uma música popular brasileira fala o nome de Deus, ela está dizendo algo correto sobre Deus? Não. Eu ouso, inclusive, aqui dizer que, na verdade, até as músicas gospel, as músicas cristãs, muitas vezes, por mais que elas cantem em nome de Deus, muitas vezes elas não estão falando a verdade sobre Deus. Isso nós precisamos estar muito atentos. Existem muitos pregadores nos nossos dias, né, que por serem pregadores, você até ousa pensar, né, é levado a pensar que eles estão falando de fato em nome de Deus, mas não estão. Pregadores humanistas, pregadores de um evangelho de autoajuda, tá? Onde o homem é o centro, o homem é o bambambam, tudo que Deus fez por amor ao homem. Não! Aquilo que Deus faz por amor à sua glória, à sua própria glória. Aliás, Deus ama o homem por causa da sua glória. Então, no fim das contas, tudo é para a glória de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado também com pregadores que estão por aí, principalmente na internet. O YouTube está lotado, o Instagram está repleto de pregadores que fazem exatamente igual aos amigos de Jó. Tem uma palavra, tem uma lógica cheia da palavra Deus, mas Deus não está na mensagem deles. Além disso, nós vemos essa vindicação, essa vingança, né, digamos assim, de Jó, ou na vida de Jó, através de um testemunho da própria vida de Jó, um testemunho das suas palavras. Tá? Jó, por mais que ele, em vários momentos do livro, estivesse questionando a justiça de Deus, mas, como eu já falei aqui anteriormente, o seu clamor era sincero. E é por isso que Deus vira para Elifaz e para os amigos e diz assim: olha, vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então, mesmo naquele momento de angústia, de dúvida, de anseio por respostas, Jó ainda assim buscou a Deus. Jó queria as respostas de Deus, então Jó estava muito mais interessado em ter comunhão com Deus, em ter as suas respostas na pessoa de Deus, diferente dos seus amigos. Então, na prática, meus irmãos, o que Deus espera daqueles que falam sobre Deus, né, aqueles que falam em nome de Deus, é que nós busquemos a face de Deus, que nós busquemos comunhão com Deus. É isso que Ele deseja de nós. Falar sobre Deus, qualquer um pode falar. Agora, está humilhado na presença de Deus, como Jó se humilha aqui
no começo do capítulo 42, e aí ele vai até o versículo 6, quando ele diz: retiro tudo o que disse e me sento arrependido no pó e nas cinzas, um completo estado de humilhação diante de Deus. É isso que Deus deseja de nós. Como Abraão fez depois de ter sido repreendido pela mentira, como Davi fez depois de ter sido repreendido por conta do pecado, lá onde o seu guerreiro morre para ele ter relações com a sua esposa, o adultério. Como Salomão se arrependeu, como Isaías, a gente começou a ler o livro de Isaías, como Isaías também chega e naquele momento da visão esplendorosa, ele vira para Deus: ah, meu Deus, ai de mim, homem de lábios impuros e que habito no meio de um povo de impuros lábios. Algo muito interessante também aqui na sequência é que Deus então demonstra a sua disposição por receber o serviço sacerdotal de Jó. Meus irmãos, olha que coisa incrível. Jó, que era um homem que estava sofrendo, que era um homem que questionou a Deus, que questionou a justiça de Deus, mas que estava buscando o Senhor com toda a sinceridade, a ele foi dado o direito de ser sacerdote. Então Jó incorpora o ofício sacerdotal. E aí Deus aponta ali para os amigos de Jó: agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar animais e vão levar o meu servo Jó, e ele vai fazer os sacrifícios e vai orar por vocês, e eu os perdoarei. Mas eu os perdoarei por causa da oração do meu servo Jó, da intercessão do meu servo Jó. Meus irmãos, eu quero que vocês vejam o paralelo que há entre esse momento aqui de Jó, seus amigos e Deus, aquilo que Deus faz, a maneira como Deus vindica Jó, e olhem para a própria história da humanidade. Mas lá para o final nós vamos ver então o desdobramento disso. E aí o Senhor diz: eu vou aceitar, e eu aceitarei a oração dele. Não tratarei vocês como merecem, ou seja, eu serei misericordioso com vocês. Possuem insensatez, pois não falaram o que é certo a meu respeito. Aí os amigos de Jó vão lá, preparam os animais, levam a Jó. Jó, com todo o amor, não levando em conta a agressão verbal que havia recebido dos amigos, as acusações que havia recebido dos amigos, não levando em conta a afronta que havia recebido dos amigos, Jó ora por eles, Jó intercede por eles. E quando Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. E aí o texto destaca que não igual, né, ao que era antes, mas o dobro, muito mais. Deu mais filhos, mais filhas. A esposa continua a mesma, viu? Então, meu irmão, não importa o que aconteça, a tragédia que aconteça na sua vida, a expectativa que Deus tem para o seu casamento é que continue, né? Apesar de toda a destruição que possa acontecer, tá bom? A esposa de Jó continua a mesma. Mas então Jó é ricamente abençoado. A sua doença foi removida, a sua riqueza multiplicada, as suas boas amizades recuperadas, né? A sociedade, os parentes, os amigos reconhecem então, e esse era um dos clamores de Jó a Deus.
era que o nome de Deus fosse glorificado, ou seja, as pessoas pudessem reconhecer a glória de Deus através da vida de Jó, um homem que se manteve reto, íntegro, temente a Deus e se desviando do mal. É interessante um detalhe aqui sobre a família, só para vocês terem uma ideia, a ênfase que o texto quer nos mostrar quanto à riqueza de Jó. Naquela época, naquela cultura, só quem recebia a herança eram os filhos homens. Tá? As filhas mulheres só recebiam a herança se não houvesse filhos homens para receber a herança. Essa era a cultura na ocasião. Mas aí o autor do texto, né, do livro de Jó, nos coloca que Jó recebeu uma prosperidade tão grande, mas tão grande, que era coisa demais para dar só para os filhos. Então as filhas também recebem herança. As 3 filhas receberam herança, além de serem as mulheres mais lindas da época, segundo o autor. Aqui ele faz esse destaque para mostrar o quão abençoado foi Jó, e a gente pode perceber isso também pela expressão final, né? Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu 4 gerações de filhos e netos, então morreu depois de uma vida longa e plena. Tudo isso aqui é uma forma poética de falar, de enaltecer e de dar ênfase a vitória na vida de Jó, a bênção que Jó recebeu do Senhor. Apesar de alguém poder, então, questionar se este final do livro de Jó acaba por manchar a ideia que é levantada em todo o livro, de que essa relação de culpa, né, diante do sofrimento, ela nem sempre é verdadeira. Aliás, na verdade, quase nunca é verdadeira, porque todos sofremos. A questão aqui é mostrar a bondade de um Deus que não depende de nós, não depende das nossas ações, não depende dos nossos atos, mas Ele escolhe abençoar a quem Ele quer abençoar. É por isso que, notem, a gente vê a bênção a Jó e a gente às vezes é levado a esquecer que os amigos de Jó também são abençoados. Onde é que está a bênção aos amigos de Jó? No perdão. Porque eles não recebem a punição que lhes era merecida. Certo? Porque Deus escolheu ser misericordioso e por causa da vida de Jó. Então, no fim das contas, a grande lição aqui trata da soberania de Deus e da maneira que Ele realmente deseja se relacionar conosco. E isso se torna ainda mais forte, né, sobre essa conclusão acerca da soberania de Deus e do seu real interesse em se relacionar conosco, quando nós percebemos que essa parábola, e particularmente esse final, nos mostra que o que outorga a Jó o seu status sacerdotal, em outras palavras, o que dá autoridade a Jó para ser um intermediador ou um intercessor entre os seus amigos e Deus, foi a sua atitude diante do seu sofrimento. E aqui nos leva ao ponto, ao ápice da história da humanidade. Jesus Cristo é prefigurado aqui na pessoa de Jó. Jó é o que nós chamamos na teologia de um tipo de Cristo. A sua dor, o seu sofrimento, né? E a gente já destacou aqui em uma de nossas meditações que o sofrimento de Jó, ele encontra reflexo no sofrimento de toda a humanidade. Todo ser humano
pode olhar para Jó e ver o seu sofrimento na pessoa de Jó. Pois da mesma forma com Jesus Cristo, Ele carregou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Glória a Deus, glória a Deus. Jó prefigura o próprio Cristo aqui. Inclusive, ao representar essa figura sacerdotal, ele apresenta a nós, leitores, um dos ofícios de Jesus. Jesus é o sumo sacerdote. O autor aos Hebreus nos apresenta Jesus como o sumo sacerdote para todo sempre, da ordem de Melquisedeque, ou seja, ele está além daquele sacerdócio da família de Arão. Ele está além disso. E porque Jesus pode ser o nosso sumo sacerdote? Porque ele sofreu todas as nossas dores. Ele é o único que sofreu a minha dor, a sua dor, a dor dos nossos irmãos, a dor dos membros da IBEM, a dor dos nossos vizinhos. O Senhor Jesus carregou na cruz. E é por isso que ele pode nos apresentar ou nos representar diante do Pai, levando diretamente ao Pai. Ele é o nosso sacerdote, é Ele quem intercede por nós, e é graças ao servo sofredor Jesus que ele olha para Jesus e diz assim: pois eu vou perdoar os seus amigos. Nós somos os amigos de Jó. Nós somos os amigos de Jó. Aqueles que ouviam falar de Deus. Mas quando Deus se manifesta, vemos que a nossa religião, a nossa religiosidade, sem a manifestação, sem a revelação de Deus a nós, é vazia. Podemos correr, podemos tatear as coisas. Tem uma canção africana que eu gosto muito, ela diz o seguinte: já procuramos em todos os lugares, já apalpamos todos os lugares, já rodeamos por todos os lugares. Ninguém é igual a Jesus. Kakuli walisou kalayeso. Tua evangelia coze, tua papayala coze, tua nhuala coze. Kakuli walisou kalayeso. Como essa música é cantada ali no dialeto, é um dialeto africano. Ela fala sobre isso. Então não adianta correr, não adianta as inúmeras romarias que podemos fazer, as promessas de andar de joelho, de subir escadaria. Nada disso, tudo isso é vazio. Copo com água, benzido ou orado pelo pastor da televisão, tudo isso não tem valor nenhum. Não adianta corrermos atrás de mensagens cheias da palavra de Deus, mas vazias dele. O que importa para nós é se o nosso Senhor Jesus se revela a nós e nos chama para si e nos compra, e o Senhor Jesus nos apresenta ao Pai como sumo sacerdote que Ele é. Louvado seja o nome do nosso Deus. A verdadeira prosperidade, meus irmãos, que nós podemos ter, a verdadeira prosperidade não é ter carro do ano, celular de última geração, não é ter saldo positivo na conta. A nossa real prosperidade é ter um encontro verdadeiro, autêntico e transformador com uma pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe com a sua palavra. Amém. Igual
antes de então, encerrarmos nosso encontro virtual de hoje, algumas palavras e avisos, né? Na última sexta-feira nós tivemos o aniversário do JP, nosso querido João Paulo, embaixador. João Paulo, meus parabéns, que o Senhor lhe abençoe, a Igreja Batista Evangélica Metropolitana lhe ama. Então, você é um dos nossos braços fortes aqui na IBEM. Nós ficamos muito felizes com a sua presença, com aquilo que Deus tem feito em sua vida. Nossas atividades virtuais. Essa semana, excepcionalmente, nós vamos ter uma pequena mudança nas nossas atividades regulares. Nosso culto de oração, que costumamos fazer no Instagram, uma live no Instagram quarta-feira, essa semana nós vamos fazer na quinta. Tá? Então, o nosso culto de oração vai acontecer na quinta e ele não será uma live no Instagram. Nós vamos tentar uma abordagem diferente. Nós vamos fazer uma reunião no Google Meet com os membros da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Mas nós vamos disponibilizar também o link no Instagram da igreja, tá? E dessa maneira você que não é membro da nossa igreja vai poder então ter acesso, caso você queira estar conosco. Então na quinta-feira vamos fazer dessa maneira um pouco diferente. Estamos testando aí ferramentas novas para ver como é que a gente pode usar essas ferramentas em nosso favor, né? Pedimos perdão pelo atraso na postagem da EBD de hoje. Tivemos aí alguns problemas, mas eu espero que ainda hoje à noite a aula já esteja disponível para os irmãos. Foram alguns problemas na parte da edição e aí acabamos não conseguindo postar no horário correto. Pedimos perdão por isso, mas então, vamos colocar a nossa aula de hoje, próximo domingo, EBD novamente, às 10 horas da manhã, aqui no nosso canal no YouTube. Acompanhe nossas meditações diárias nos textos que estamos lendo na nossa maratona de leitura anual da Bíblia. Hoje nós começamos o livro do profeta Isaías. Além disso, meus irmãos, ontem, sábado, tivemos uma reunião, a diretoria da IBEM, e nós conversamos sobre a retomada das atividades. Então, nós já estamos trabalhando baseados aí em propostas de protocolos específicos para as igrejas, e o que nós queremos é que quando for possível nós tomarmos ou retomarmos as atividades presenciais, a gente já esteja preparado, né? Então, esse restante de mês de julho, nós vamos trabalhar nesse processo de preparação para que a gente possa estar apto a retomar nossas atividades, se Deus quiser, o quanto antes, né? Assim que tivermos um clima, uma situação com relação à pandemia mais favorável para que a gente retome nossas atividades, é claro, obedecendo todas as recomendações de saúde, restrição, certo? E obedecendo então protocolos que sejam reconhecidos aí pelas autoridades governamentais. Pedimos inclusive aos irmãos que continuem orando por essa questão que é muito importante para nós. Seu dízimo, sua oferta, você pode ver os dados da conta para depósito ou transferência aqui na descrição do vídeo, certo? Mas se você preferir vir entregar aqui na igreja, também é possível. Nós estamos recebendo aqui no templo, você chega aqui, toca ali a campainha, a gente lhe atende, podemos conversar e nós temos condição de receber os irmãos e atendê-los obedecendo aí as recomendações de saúde. É possível fazer o atendimento presencial. Então, caso você prefira trazer a sua oferta, o seu dízimo para cá, também podemos receber. E
e também podemos atender aos irmãos para a gente conversar, bater um papo, aconselhar se for o caso, tá? Estamos à inteira disposição. Então é isso, meus irmãos, espero que os irmãos tenham uma semana abençoada na presença do Senhor e que os irmãos tenham aí a oportunidade de, durante a semana, compartilhar do amor de Jesus para os seus familiares, amigos, vizinhos, né? Que o Senhor nos abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o seu povo, hoje e para todo sempre. Amém.